Pessoal, na aula de hoje então, nós vamos estudar aí sobre os prismas e inicialmente, como eu já comentei com vocês nas aulas anteriores, onde nós estudamos, o cálculo de áreas, é importantíssimo, a gente ter em mente aí o cálculo, você saber calcular algumas áreas de umas figuras planas, né? Então, só tô passando aqui para vocês, tá? Bem rápido aí, tá? Nos slides aí, algumas áreas que é importante você ter em mente, né? Aí eu tenho os quadriláteros, né? Retângulo, quadrado, área do paralelograma, trapézio, losango, ok? Aí nós vimos também aí a área de triângulos, né? Então, dependendo aí do dado que você tem, né? Por exemplo, um triângulo onde você tem base e altura, a área dele é base vezes a altura dividido por 2. Às vezes você tem aí um triângulo onde você tem a medida dos dois lados e o valor do ângulo entre esses lados. Então você pode fazer ladinho vezes seno do ângulo dividido por 2. Tem aí a fórmula de Herão, né? Onde você tem aí, quando você tem as medidas dos três lados, né? E aí onde esse P aqui é o semiperímetro, certo? Destaque aí para vocês, né? O triângulo equilátero é importante. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com esses dados, por exemplo, a altura do triângulo equilátero, né? Que ele é um polígono regular, ok? Onde pedir para vocês, né, gravar a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero, né, é a base, que no caso seria L vezes L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É importante a gente ter isso daí em mente, tá bom? Porque a gente acaba usando muito isso daí para frente. O hexágono regular, né, outra figura importante. A gente observa que o hexágono regular ele tem os 6 lados iguais e aí você consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros, ok? Ou seja, então a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Né? Nós vimos também aí a área de círculos, né? Então vimos que a área do círculo é πr ao quadrado. Importante a gente também ter em mente o comprimento do círculo, que é 2πr, né? O setor circular, que aí é um pedaço de uma pizza, né? Então, só você fazer uma regrinha de 3 aí, você chega na área dele. A área de uma coroa circular, né? Que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, ok? E por fim, o segmento circular, ok? Então, assim, o intuito aqui não é, né? Nós já tivemos a aula sobre como calcular essas áreas, ok? Mas por que é importante a gente frisar um pouco isso daí? É porque é muito essencial quando você vai trabalhar com a geometria espacial, com alguns sólidos, você tem em mente a planificação do sólido, né? E aí você acaba trabalhando muito, calculando áreas, certo? E aí aparecem alguns conceitozinhos assim, acaba básicos que você precisa ter em mente, ok? Aí a gente tem os polígonos regulares inscritos, né? Aí o triângulo, o equilátero, o quadrado, né, o hexágono. E aqui eu tenho uma relação do raio da circunferência circunscrita com o lado, né? Com o lado e o apótema cada um dessas figuras, né? Que é só mesmo bem uma revisão rapidinho. Tá bom, eu tenho aí o apótema, né? É importante, porque às vezes a gente vai estar falando isso. O apótema, ele nada mais é do que a distância do centro do polígono, né, até o seu lado, ou o apótema nada mais é do que o raio da circunferência inscrita nesse polígono. Então é importante a gente saber aí calcular do triângulo, a apótema do triângulo equilátero, né, que é L raiz de 3 sobre 6, o apótema do quadrado, que é metade do lado, né, L sobre 2, e o apótema do hexágono, que nada mais é do que a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então isso deu uma revisão bem rapidinha, tá? Só para às vezes você precisar também voltar e dar uma olhadinha nesses conceitos básicos aí, tá bom? Mas o intuito da nossa aula de hoje mesmo é falar sobre o sólido aí, um sólido geométrico, que são os prismas, né? Então, vocês vão ver que em todas as nossas aulas daqui para frente, no estudo dos sólidos, a primeira coisa que eu vou fazer é definir, né,
o que caracteriza um prisma. E é importantíssimo, né, você ter essas definições em mente. Isso vai te ajudar muito, tá? Você não só caracterizar o sólido, tá bom? Mas quando você também for fazer uso dos cálculos aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que caracteriza um prisma, né? O prisma ele é um sólido delimitado por faces planas, né? E aí a gente vai ver quais são essas faces. Então vamos ver aqui alguns componentes, né, do meu prisma. O prisma ele tem a aresta lateral, né? Então aqui, ó, eu tenho a aresta lateral. Essas daqui são as arestas, né? Aqui que eu estou passando vocês, arestas laterais. Ele tem a face lateral. Nesse caso aqui, esse prisma aqui tem 5 faces laterais. Ele tem a aresta da base. Então aqui é chamada de aresta da base, ok? Então aqui é a aresta da base. E o prisma também ele tem a altura, né? Que a gente vai ver que nada mais é do que a distância entre os planos das bases, ok? Essas faces laterais, vocês vão ver que todo prisma, as faces laterais, eles são paralelogramos, tá? Geralmente vocês vão ver que essas faces elas serão retângulos, tá? Não necessariamente tem que ser retângulo, tem que ser um paralelogramo, ok? A distância entre os planos das bases é chamado de altura. Então, se a gente vê aqui, ó, esse prisma aqui ele é um prisma oblíquo. Por quê? Porque a gente vê que a altura aqui, ó, ela não coincide com a aresta lateral, ó. A gente vê que esse prisma ele tem uma inclinação, certo? Ele tem uma inclinação. Então, aqui eu tenho a altura. E observe que a aresta lateral ela tá aqui, ó, ok? Mas a altura o que é? A altura ela é a distância entre as bases. Quando você tem um prisma reto, a altura ela vai coincidir com a aresta lateral. Bem, as bases, né? Então isso é outra característica importante do prisma. Eles são polígonos congruentes e paralelos. Tá? Então, vocês vão ver que todo prisma, as bases, né, no caso todo prisma ele tem 2 bases. Essas bases elas são paralelas e os polígonos que formam elas, tá? Eles são congruentes, ok? Os prismas eles são designados, né, de acordo com o número de lados dos polígonos da base. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse daqui é um prisma triangular regular. Por quê? Porque a base é um triângulo, ok? Essa questão aqui regular, tá? Vocês vão ver para frente aí, eu vou colocar essa notação, é porque ele é um polígono da base, ele é um polígono regular, né? Um triângulo equilátero, um quadrado, ok? Nós vimos já que, né, um polígono regular é aquele onde todos os lados eles são iguais. Ok? Então, observe aqui, ó, tá? Aquelas definições que nós demos aí sobre prisma, né? Então, ó, as bases são formadas por polígonos congruentes e paralelos. As faces laterais são paralelogramas. Então, observe que as faces laterais desse prisma aqui, né? Olha para vocês, é um retângulo, ok? Prisma quadrangular reto. Né? O que significa isso? Que a base, então, é um quadrilátero, ok? É um quadrilátero. Observe que as faces continuam sendo paralelogramas, ok? Aí, os polígonos das bases, ó, eles são congruentes. E quando a gente fala prisma reto, significa que a altura do prisma ela coincide com a aresta lateral, certo? Então, quando a gente fala de prisma reto. Um prisma aí, né, que é bastante comum, né, e muito falado é o cubo, né? Então a gente tem aí o cubo, ele é um prisma, né? Observe que ele tem todas as características, né, da definição que nós demos sobre um prisma. Observe aqui, ó, tem um prisma quadrangular regular. Se falou que o prisma é quadrangular, então significa que a base dele, né, tem 4 lados. Regular, então nesse caso é um quadrado, ok? Certo? Ou seja, todos os lados aí são iguais.
Tá? E eu tenho o prisma aqui, observa, ó, hexagonal. Por que hexagonal? Se você observar a base aí, a base ela é um hexágono, ok? Regular, então significa que é um hexágono quando todos os seus lados são iguais. Então observação aí, ó, quando as bases de um prisma reto são polígonos regulares, ele é chamado de prisma regular. Ok? Então, ó, prisma quadrangular regular, então a base aqui é um quadrado. Prisma hexagonal regular significa que é um hexágono onde todas as arestas da base são iguais. Ok? Então vamos lá. Como que a gente, então, primeiro a gente então definimos aí o que é um prisma. Agora nós vamos aí ver como que a gente calcula a área de um prisma e em seguida o volume. Tudo bem? Então, área da base. Como que a gente calcula a área da base de um prisma? Vai depender do polígono. Por isso que eu falei que é importante a gente ter em mente o cálculo daquelas áreas. Se o polígono ele é um quadrilátero, se o polígono ele é um triângulo, se o polígono ele é aí, por exemplo, a gente pode pegar um hexágono, certo? Então, o cálculo da área da base vai depender do polígono, tá bom? Área lateral. A área lateral nada mais é do que a soma de todas as áreas das faces laterais. Mas nós já vimos que todas as faces laterais de um prisma são paralelogramas. Então a gente sabe que a gente sempre vai utilizar aquela formulinha, Como que a gente calcula a área de um paralelograma? Base vezes altura. Ok? E aí a gente soma aí quantas áreas laterais nós vamos ter. O número de faces, O número de faces laterais vai depender do polígono da base. Se o polígono da base é um triângulo, então a gente vai ter 3 faces laterais. Se for um quadrilátero, 4 faces laterais e assim por diante. Nós temos aí a área total. O que é a área total de um prisma? Quando te pedir para você calcular a área total de um prisma, é a soma de todas as áreas das faces do prisma. Então eu tenho a área então a base, então é 2 vezes a área da base, certo? Mais a área lateral, que é o que? A soma de todas as faces laterais. Tudo bem? Então, o cálculo da área de um prisma vai depender de quê? Vai depender do polígono da base, qual que é o polígono da base, e o cálculo do paralelograma da face lateral. Tudo bem? Então, e o volume de um prisma? O volume de um prisma ele é dado pelo produto da área da base pela medida da altura. Uma ideia aí, a gente tem até o princípio de Cavalieri, Por exemplo, se você pegar aí, a base, suponha que você tem aí, umas folhas de papel aí recortado em forma de triângulo e você ir colocando uma em cima da outra aí, uma forma de você calcular o volume gerado é dado pela área da base, você calcula a área da base vezes a altura. Certo? Então, qual que é o volume de um prisma? Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Mas se a área da base for um quadrado, então vai ser L ao quadrado vezes a altura. Se a área da base for um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. E assim por diante. Então, nós vamos... aí alguns exemplos, tá? Antes da gente entrar nos exemplos, só fiz aqui uma observação de unidades de medidas que são importantes, Por exemplo, unidade de medida de aresta, uma medida linear, Então nós temos aí decímetro, centímetro, metro, milímetro. Quando a gente vai calcular a área, A área aí a gente tem produto de 2 medidas, então a área ela é medida quadrática, Decímetro quadrado, centímetro quadrado, e unidade de volume, que seria a área da base. A área da base, ela é o que? Unidade de volume é o que? Para você calcular o volume, não é a área da base vezes, por exemplo, a medida linear, que é a altura. Quando você multiplica decímetro por decímetro quadrado, você tem o que? Decímetro cúbico. Então, nós temos que volume é medidas o que? Medidas cúbicas. E importante, tá? É você ter isso daqui em mente, tá bom? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro,
tá bom? E 1 metro cúbico, e aí a gente pode lembrar até das caixas d'água, né? 1 metro cúbico equivale ao que? 1000 litros, tá bom? Então é importante isso daí, porque às vezes um exercício pode te dar as unidades aí, né, em metros, por exemplo, e depois pedir o volume em litros, tá bom? Formulinha também importante aí, né? A gente já estudou aí na química, que é a densidade, né? O que é a densidade? Densidade é massa sobre o volume, tá? Nós vamos até fazer um exercício aí, né? Um exercício nessa aula que a gente vai utilizar isso daí, tá bom? Então, ok. É importante, tá? Antes da gente até entrar aqui em alguns exemplos, eu vou destacar aqui para vocês 2 prismas, né, que são muito importantes estudados. Um que é o cubo, né? E quando você planifica o cubo, então observe aqui, ó, que a planificação de um cubo, né, ele é dado por 6, né, a área de 6 quadrados, né, quando você planifica aí o cubo. Tá? O cubo ele é formado, todas as suas faces são formadas por quadrado, né? Ou seja, todas as arestas são iguais, né? As arestas laterais é igual à aresta da base, ok? E a gente vai calcular aí a diagonal. Então nós temos no cubo a diagonal da face, né? Então se a gente pegar aqui, ó, como que a gente calcula a diagonal dessa face aqui, ó? Então se a gente pegar aqui e utilizar tio Pitch para calcular esse D aqui, ó. Então aqui vai formar um ângulo de 90 graus, né? Calcular D ao quadrado é igual ao quadrado mais ao quadrado, ou seja, a diagonal da face, né? Ela é A raiz de 2, né? Ou seja, L raiz de 2, onde A aqui é a medida do meu lado, ok? E como que a gente calcula a diagonal do cubo, que é esse Dzão aqui, ó? Se a gente pegar agora esse triângulo aqui, ó, se a gente pegar esse triângulo aqui, para a gente calcular esse Dzão aqui, ó, então observe que aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então eu tenho, ó, que Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado, né? Esse Dzinho ao quadrado aqui, ó, é 2A ao quadrado mais A ao quadrado é 3A ao quadrado. Dzão é A raiz de 3, ou seja, a diagonal do cubo, quando eu falo diagonal do cubo, né, ela é L raiz de 3, ok? Então, calculando a diagonal do cubo em função do lado, tá? Ou seja, A raiz de 3. Qual que é o cálculo da área total de um cubo, né? Então, nós vemos aqui que o cubo, ele tem o quê? Ele tem 6, né, 6 faces aí, cuja área é o quê? Ao vezes A, que é A ao quadrado, ok? Então, 6 vezes A ao quadrado, a área total de um cubo, ela é o que? 6A ao quadrado. E o volume? Volume é o que? A área da base, que é A vezes A a altura, que é A. Então, daria o que? O volume. Volume daria A ao cubo. Observe que, ó, o cálculo do volume é o que? Área da base, certo? Então, aí, ó, área da base vezes a altura, que é A, ok? Então o volume é A ao cubo, ok? Outro sólido, né, importante aí, um exemplo de um prisma é o paralelepípedo, né, retângulo. Denomina-se paralelepípedo retângulo o paralelepípedo reto, delimitado por 6 faces retangulares, certo? E onde essas faces opostas, elas são retângulos congruentes. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Então a gente sabe aí que o paralelepípedo, né, ele tem as medidas o quê? Do comprimento, né? Então aqui ó, o A, ele tem o comprimento, a largura e a altura, ok? Então observe que o paralelepípedo ele vai ter a medida aí, ser 3 medidas aí importantes, né, no paralelepípedo: comprimento, a largura e a altura. Né? Para a gente calcular a área, por exemplo, a área total, né, do meu paralelepípedo, o que seria a área aí total ou a área lateral? Né? Seria 2 vezes
Então, observe que essa área em verde aqui, ó, esse retângulo em verde, vou ter ele aqui embaixo e aqui em cima. Então, é 2 vezes A vezes B. Então, tá aqui. Esse retângulo aqui em vermelho, eu vou ter, ó, essa medida aqui vale B, não é isso? Então, B vezes C, então eu vou ter 2 vezes B vezes C, porque eu tenho essa face e essa daqui. E por último, em azul, né, onde que eu tenho que aqui vale A e aqui vale C, certo? Essa medida. Então, 2 vezes A vezes C. Se você quiser colocar o 2 aí em evidência, tá bom? Então, aí eu tenho a área, né? No caso aí, a área total do paralelepípedo, tá bem? E o que seria o volume? Volume é a área da base. Então, qual que é a área da base aqui? A vezes C. Certo? Quer dizer, A vezes B, ó. A vezes B. Essa é a base, ó. A área da base, ó. Vezes a altura, que é o C. Né? Então, o volume de um paralelepípedo é o produto, né, das 3 medidas aí. Tá bom? Então, para você calcular o volume do paralelepípedo, você vai precisar do comprimento, a largura, né, e a altura. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos agora, então, a alguns exemplos. Tá? O primeiro exemplo aí. 2 arestas de um paralelepípedo reto-retângulo, então ele está falando de um prisma aqui, né? Um paralelepípedo reto-retângulo, medem 3 e 4 centímetros. Então eu tenho 2 arestas, então observe que o paralelepípedo ele tem 3 arestas, né? Comprimento, largura e altura. Até agora ele me deu 2. Se cada uma de suas diagonais mede 13 centímetros, então ele está falando aqui da diagonal do paralelepípedo, mede 13 centímetros. A área da superfície e o volume do sólido medem respectivamente, então ele quer que você calcule a área e quer que você calcule o volume. Okay? Então vamos colocar aqui um paralelepípedo e observe o que eu coloquei aqui, as medidas. Ele falou que a medida das arestas medem 4 e 3, a outra medida que é a altura eu não tenho, eu vou chamar ela de C. Tá bom? Além disso, ele falou o quê? Que a diagonal ela mede 13 centímetros. Então vamos colocar aqui a diagonal, ó. Então, a diagonal, nesse caso, se ele está falando do paralelepípedo, ele está falando a diagonal do paralelepípedo, ok? Não é da face, tudo bem? Então, vamos lá. Observe que para eu calcular a área da superfície, eu preciso da altura. Assim como o volume. O volume de um paralelepípedo, eu preciso o quê? Do comprimento, a largura e também da altura. Então, nós precisamos achar essa altura aqui, que é o C. Observe que olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar essa diagonal da face aqui, ó, que na verdade vai ser quanto? Se você pegar esse triângulo aqui, ó, se você pegar esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, certo? É aquele triângulo famoso, triângulo retângulo 3, 4, 5, né? Ok? E agora o que eu posso fazer para calcular esse C? Eu posso pegar agora esse triângulo aqui, ó. Eu vou pegar agora esse triângulo aqui, ó. Pegando agora esse triângulo, então eu vou fazer, ó, 13 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a C ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então tá aqui. 13 ao quadrado dá 169, 5 ao quadrado 25. Passa, né, o 25 para cá, 169 menos 25, 144. Tira a raiz de 144. Opa, então achei a altura agora, ó. Essa altura aqui, ela vai valer quanto? A altura agora aqui, ó, vale 12. Agora eu tenho as 3 medidas. Então, como que a gente vai calcular então a área da superfície? Então, é 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Então, vamos fazer, ó, A vezes B, 3 vezes 4, B vezes C, 3 vezes 12, e A vezes C, 12 vezes 4. Calculando isso daí, nós temos que a área total vai dar o quê? 192 centímetros quadrados. E o volume? O que é o volume? Volume é a área da base, não é isso? Então, tá aqui a área da base, que é 4 vezes 3, vezes a altura, que é 12. 4 vezes 3, 12 vezes 12, 144 centímetros cúbicos. Então, nós temos lá que é a alternativa A. Ok?
Então vamos lá, vamos para um próximo exemplo aqui, questãozinha aí da FUVEST. Até coloquei essa questãozinha aqui que ela traz um conceito importante, que até já caiu em umas questõezinhas também aí do Enem, tá bom? Fala assim, ó, um tanque em forma de paralelepípedo reto retângulo tem por base, né? Então ela tem por base um retângulo horizontal de lados 0,8 metro e 1,2 metros, né? Então o retângulo aí da base, então as medidas, né, do comprimento e da largura é 0,8 e 1,2. O indivíduo, ao mergulhar completamente no tanque, faz o nível da água subir em 0,075 metros. Então o volume do indivíduo, né? Então ele quer que você calcule aí o volume do indivíduo em metros cúbicos. Então beleza, ele deu aqui as medidas em metro cúbico, então tá tranquilo aqui pra gente calcular, né? Então vamos lá, vamos colocar então aqui um paralelepípedo reto retângulo e as medidas. Então ele deu aqui as medidas, né? 0,8 e 1,2. E isso daqui é um tanque, né? Então nesse tanque tem um nível de água, né? Então a gente colocou aqui que a gente não sabe, né, qual que é esse nível de água, mas ele falou o seguinte: quando o indivíduo pulou nesse tanque aqui, né? Quando ele mergulhou completamente, o que que aconteceu? Essa água aqui, ela subiu um certo nível. Qual que foi o nível? 0,075. E aí ele pede para você calcular o volume do indivíduo. Pessoal, o volume do indivíduo é exatamente o volume dessa água que subiu. Então, assim, no Enem já caiu questãozinha, né? Em vez do indivíduo, já falou, ó, uma esfera, né? Num tanque você jogou uma esfera e o volume subiu tanto, o volume dessa esfera era esse. A ideia que você tem que ter é que o volume que subiu da água é exatamente o volume do indivíduo. Ok? E como que a gente vai calcular, então, esse volume que subiu aqui? Ó, eu tenho as três medidas, ó. Eu tenho aqui a largura, tenho o comprimento e tem a altura, certo? Então eu tenho aqui, ó, tem a altura, tem o comprimento e tem a largura, certo? Então é só fazer a área da base, que seria 0,8 vezes 1,2, vezes a altura, que é 0,075. Fazendo esse cálculo aí, tá? A gente encontra então aí 0,072, alternativa B. Bem? Então vamos lá, vamos para um próximo exemplo aqui, ó. Dado um prisma reto, né? Então se é um prisma reto significa que a aresta lateral ela coincide com a altura, certo? Então dado um prisma reto de base hexagonal regular, então significa que a base ela é um hexágono regular, né? Então onde todos os seus lados são iguais, cuja altura é 3 metros e cujo raio do círculo que circunscreve a base, então é como se eu tivesse uma base, um hexágono e um círculo, né, que circunscreve, então ele não está inscrito, ele está circunscrito, então o círculo aí, né, ele está por fora, ok? Que circunscreve a base é 2 metros. Calcule. Vamos então colocar aqui, ó. Então eu tenho aqui o prisma, tá? Observe que a base desse prisma aqui, ó, é um hexágono, tá bom? É um hexágono, nesse caso regular, então significa que todos os lados eles são o quê? Iguais, tá bom? E aí ele pede para você calcular a área da base. Para eu calcular a área da base, eu vou precisar da medida da aresta dela aqui, certo? Porque a área que, se ele quer a área da base, ele está me pedindo a área de um hexágono, ok? E o hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ele quer a área lateral, eu vou precisar calcular a aresta da base aqui vezes a aresta lateral, que no caso seria um retângulo. E nesse caso eu tenho 6 retângulos, ok? E a área total, que seria 2 vezes a área da base mais essa área lateral que nós calculamos. Então a ideia aqui é a gente precisa só encontrar quanto que vale, na verdade, esta aresta aqui da base. Então vamos, o que ele falou? Que eu tenho um círculo que circunscreve a base. Então eu coloquei aí o círculo, tá? Cujo raio mede 2 metros. Vamos colocar essa base aqui, ó, a planificação dela.
Então, observe, ele falou o quê? Que o raio da base mede 2. Se a gente traçar o raio aqui, ó, aqui a gente tem o centro, né, do meu círculo aí. Se você traçar o raio aqui, ó, vale 2, 2. E quanto que vai medir, então, essa aresta aqui? Também 2 metros, ok? Ah, não, então eu descobri agora, ó. Isso daqui vale quanto? Essa aresta? Vale 2, certo? Que vale 2. Então agora fica tranquilo. Qual que é a área da base? A área da base é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quanto que vai valer o meu L? O L é exatamente igual ao raio, né? Que vale 2. Ok? Então na hora que você fizer então 2 ao quadrado, 4. Corta o 4 com 4 aqui, fica 6 raiz de 3. Então 6 raiz de 3 metros quadrados. O que é a área lateral? A área lateral vai ser o quê? Vamos calcular a área do retângulo. O que é a área de um retângulo? 2 vezes 3, então que dá 6. Só que eu tenho quantas faces laterais? 6. Então vai ficar 6 vezes 6, dá 36 metros quadrados. Então aí eu tenho a medida da área lateral. E o que vai ser a área total? A área total é 2 vezes a área da base, certo? Então vai ser 2 vezes 6 raiz de 3. Então tá aqui, ó. 2 vezes 6 raiz de 3 dá 12 raiz de 3. Mais, né, a área lateral que nós já tínhamos calculado, que é 36. Então tá aqui a área total. Se você quiser colocar aqui o 12 em evidência, tá bom? Coloco o 12 em evidência, 36 por 12 dá 3, 12 raiz de 3 por 12 dá raiz de 3. Metros cúbicos, né? Porque aí metros cúbicos não. A área total aqui não é volume, né, pessoal? Metros quadrados, tá bom? Vou fazer essa correção aqui. Tá falando é de área. Ok? Então, beleza. Vamos mais um exemplo aqui. Calcule o volume de um prisma triangular regular. Então a base é o quê? É um triângulo. E nesse caso, se é regular, então significa que é um triângulo equilátero. Então calcule o volume de um prisma triangular regular, no qual a aresta da base mede 4 cm e a altura mede 10 raiz de 3. Então eu vou colocar aqui esse prisma, né, triangular. Né? Triangular regular significa o quê? Que as arestas da base são iguais, ou seja, é um triângulo equilátero. Né? E aí ele pede para você calcular o volume. O que é o volume de um prisma? Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Quanto que vale a área da base? Nesse caso aqui, a base é um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por isso que eu falei para vocês a importância da gente saber o cálculo de áreas. Tá bom, pessoal? Então, quanto que vale o L? Vale 4. 4 ao quadrado, 16 dividido por 4 dá 4 raiz de 3. Então, aqui está a área da base. 4 raiz de 3. E o que é o volume? Volume é a área da base, que nós calculamos, vezes a altura. Ele me deu essa altura, que é 10 raiz de 3. Então, 4 vezes 10, 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 vezes 40, 120 centímetros cúbicos. Né? Centímetros cúbicos, que é aí o volume desse prisma. Beleza? Vamos aí a um próximo exemplo. Um artesão, ele faz peças maciças de latão e as vende por R$ 35,00 o quilo. Né? Então ele faz aí umas peças e ele vende R$ 35,00 o quilo. Fabrício, ele comprou uma dessas peças, que tem a forma de um prisma regular hexagonal. Regular, né? Importante essa palavrinha regular. Hexagonal, então é um prisma onde a base é um hexágono, de 10 centímetros de altura, esse prisma, e cuja aresta da base mede 4 centímetros. Beleza. Considerando que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetro cúbico, né, gente? A densidade é massa sobre o volume, né? Então ele está falando que eu tenho o quê? Eu tenho 8,5 gramas em 1 centímetro cúbico. Certo? Quanto Fabrício pagou pela peça comprada?
Então aí ele pede para a gente usar essa aproximação aqui, ó, raiz de 3 vale 1,7. Pessoal, na verdade eu vou precisar então achar aqui qual que é o volume, né, dessa peça. Porque aí, baseado no volume aqui, eu calculo o peso dela, ok? E aí eu vejo que quanto que ele vai pagar aqui por quilograma, que é R$35. Então eu vou ver quantos quilos aí que pesa essa peça, tá bom? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui o prisma hexágono, né, um hexágono irregular, né, onde todos os seus lados são iguais. Ele falou que a altura é 10 centímetros e a aresta da base mede 4 centímetros, ok? Então, para a gente calcular o volume é o que? A área da base vezes a altura. Então, e o que é a área da base aqui? É 6 vezes a área do triângulo equilátero, né? Que é a área do hexágono. O lado ele me deu, que vale 4. Então, 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 6, 24. Né? Aí, 24 vezes raiz de 3, ele pediu para você usar a aproximação que raiz de 3 vale 1,7. Então, na hora que você multiplicar 24 por 1,7, vai dar 40,8 centímetros quadrados. E o que vai dar então o volume? O que é volume? Volume é a área da base vezes a altura, que é 10. Então, 40,8 vezes 10 vai dar 408 centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui, ó, o volume que ele ocupa, então, essa peça aí é 408 centímetros cúbicos. Então, vamos jogar aqui uma regrinha de 3, ó. 8,5 gramas está para 1 centímetro cúbico. 408 centímetros cúbicos vão pesar quantas gramas? X. Então, multiplicando aqui, né, 408 vezes 8,5 gramas, vai dar o quê? Vai dar 3.468 gramas, né, porque a gente está trabalhando com essa unidade de medida aqui. Se a gente quer passar isso para aquilo, por que eu vou passar para aquilo? Porque eu tenho que o custo dela aqui foi me dado em quê? Em quilogramas, certo? Então, 3,468 quilos aí, ok? Então, multiplicando isso daí por 35, né? Que eu tenho que 1 quilo custa R$35, 35 vezes 3,468 aí, você vai ter, Fabrício vai pagar então, vai ter que pagar por essa peça, né? Ou pagou R$121,38, ok? E para finalizar aí, né, o nosso último exemplo, vamos lá. Um prisma reto, ele é tal que sua base é um losango. Então, ó, então essa base aqui é um losango. A gente sabe que um losango, todas as suas faces, né, laterais são iguais, né? E o que ele falou? Com 24 decímetro de perímetro. Aí 24 decímetro, então significa o quê? Se você divide por 4, então cada aresta aqui lateral vai medir quanto? Vai medir 6, né? Que o perímetro é a soma dos lados. Ok? E um dos ângulos internos mede 60 graus. Então vamos pegar um desses ângulos aqui, ó. Vai medir 60 graus. Então a gente coloca aqui 60 graus. Certo? Conforme a figura. Exatamente, colocou aqui, ó. Considerando que esse prisma tem 18 decímetros de altura, determinar o seu volume. O volume, o que eu preciso? A área da base vezes a altura. A altura ele já me deu. Então eu preciso calcular a área desse losango, né? Então vamos colocar esse losango aqui. A gente sabe que a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Mas nesse caso aqui ele não me deu as diagonais, certo? Mas observem que eu tenho os lados. E eu tenho um ângulo entre esses lados. E observe que eu dividi esse losango em dois o quê? Em dois triângulos. Então vamos calcular a área desse triângulo, que é a mesma desse triângulo aqui. E como que a gente calcula a área desse triângulo aqui? Se eu tenho medida de dois lados e um ângulo entre ele, então ladinho, ladinho vezes seno de 60, dividido por 2. Eu vou ter quantos triângulos? Assim, 2. Então, corta esse 2
com esse 2 aqui, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, 36 dividido por 2 dá 18 raiz de 3. Essa é a área o quê? Da base. O que é o volume? Volume é a área da base vezes a altura. 18 vezes 18 dá 324 raiz de 3 decímetros cúbicos. Beleza? Então tá aí o volume aí, tá, desse prisma. Pessoal, então, tá, tem alguns exercícios aqui que eu deixo para vocês fazerem e praticarem, tá, e nós encerramos então a nossa aula sobre prismas. Obrigado, tchau, tchau.